primeiramente, bom dia, Marcelo. Bom dia. Obrigado aí por esse espaço, que é sempre muito importante que possamos prestar contas à comunidade, que afinal é para quem o hospital trabalha efetivamente. A existência do hospital é em função da comunidade. Então é sempre importante que a comunidade seja esclarecida sobre o que vem ocorrendo. Na verdade, o que deixa de ser feito a partir de hoje? Nós não vamos sofrer esse impacto de imediato, porque o que ocorre, a partir de hoje, nós estamos monitorando dia a dia os atendimentos que estão sendo realizados pelo hospital. Já que nós temos contratado com o SUS um teto, em termos de número de atendimentos, como também um teto financeiro, a esse número de atendimentos corresponde um valor financeiro, e o que vem ocorrendo agora recentemente é que uma vez que você alcançar aquele teto, o Ministério ou a Secretaria de Saúde do Estado, ele deixa de pagar tudo que você fizer acima do teto. Então, antes pagava? Antes pagava. Até o mês de novembro isso ocorreu normalmente. Nós temos dois tetos, vamos dizer assim, financeiro. Nós temos o teto da média complexidade, que é a grande demanda. O que você tem hoje na porta dos hospitais, de maneira geral, 80%, quase 90% da demanda é média complexidade. E o que é média complexidade? São os, vamos dizer assim, os procedimentos mais simples. São os corriqueiros, aquilo que qualquer pessoa, a qualquer momento, acaba tendo lá um problema intestinal, um problema respiratório, nada de muita complexidade. Entendi. Algo que você vai e faz o tratamento, normalmente em poucos dias, e resolve o seu problema. E aí nós temos um outro teto, que é o teto da alta complexidade. Esses, sim, são procedimentos, vamos dizer, classificados como realmente exigem maior cuidado, exigem tratamentos mais especializados. Grandes cirurgia cardíaca, neurocirurgia, ou a própria oncologia. Então, esses são tratamentos que são classificados como de alta complexidade. Então, são dois tetos, média e alta. Isso. O teto da média, porque por ser exatamente a grande demanda, esse nós sempre fizemos acima do teto. Porque não bloqueamos a chegada do paciente, não bloqueamos a entrada do paciente. Então, já o teto da alta complexidade, nós frequentemente não atingimos a esse teto, ou seja, não fazemos aquilo que estava previsto. Nós atendemos muito, a porta de entrada no hospital é basicamente o pronto-socorro. Sim. Tá bom, passou por uma triagem do pronto-socorro municipal, mas ele vem aqui para o pronto atendimento da Santa Casa. A maioria do que chega ali é a média complexidade. É o paciente que está com um desconforto, o paciente que tem uma determinada dor, o paciente, enfim, casos não muito complexos, mas que demandam internação. Então veja, esse paciente dá entrada via o pronto-socorro. Então esse é o que a gente sempre estoura o teto, vamos dizer assim, faz mais do que o teto. A alta complexidade, ela costuma representar aí 10%, 15% no máximo dos atendimentos. Então, veja, a nossa entrada, a ocupação do hospital se dá por essa entrada. Então, veja, o que eu estou dizendo é que o hospital está quase que permanentemente com a sua ocupação completa por casos de média complexidade. Certo. O que acaba, às vezes, dificultando que eu faça uma programação, por exemplo, para atendimento do eletivo de alta complexidade. Isso me traz uma certa dificuldade. Quando você diz eletivo, são procedimentos agendados. Agendados, isso. Certo. O paciente precisa do procedimento, e até procedimentos de alta complexidade, sim, mas não é nada, não tem risco iminente, então não é urgência, não é uma emergência. Isso pode ser programado, ele aguarda como de fato existem filas aí para se dar conta dessas cirurgias. Então veja, nós ao longo do tempo não vimos atingindo esse teto. Entretanto, como a gente sempre superou o teto da média, havia meio que uma compensação. Entendi. O que você fez a mais lá compensa o que você fez a menos aqui. E nós recebíamos, então, integralmente os dois tetos. Acontece que a partir do mês de dezembro, já com o novo governo, então, veja, ele colocou em prática uma portaria que havia sido publicada no final de 2021, que estabelecia exatamente isso. Eu vou pagar até o teto, o que você não produzir eu vou descontar. Vou descontar, entendi. Isso é lá de dezembro de 2021, só que ela nunca foi colocada em prática. Exatamente, talvez por essa dificuldade de fazer com que isso aconteça em todos os hospitais. Ocorre que, a partir de dezembro, ou seja, o pagamento é feito em janeiro, então, no pagamento de janeiro, sem qualquer prévio aviso aos hospitais, nós somos surpreendidos de que houve um corte
vamos dizer, no teto da alta complexidade. Então ele pagou, ele agora trata separadamente o teto da média complexidade. Se você ultrapassar, ele não vai pagar. E o teto da alta complexidade. Se você não atingir, ele também não paga integralmente. Então, o que muda essencialmente é isso. A partir de agora, nós vamos monitorar no dia a dia. No dia a dia. Ou seja, hoje, que é o primeiro dia efetivo da ação, não vai acontecer nada, porque todo mundo que está agendado vai ser atendido. É só lá, provavelmente, no final do mês, que se o número de atendimentos eletivos estourar o teto, vocês não vão atender. Perfeitamente. A nossa expectativa, pelo que a gente acompanha, isso deve ocorrer por volta do dia 20, dia 22 do mês. É quando nós já atingimos o teto da média complexidade. Então, veja, claro que nós estamos monitorando, com 2 ou 3 dias de antecedência, nós vamos notificar os órgãos competentes. Né? Então, notificar o DRS, vamos notificar as prefeituras da região e a própria prefeitura de Araçatuba, além do Ministério Público, no sentido de que, olha, em 2 ou 3 dias nós devemos atingir o teto. E a questão é, o que fazer com os pacientes que vão chegar a exatamente. Então, essa é a postura principal do hospital a partir da data de hoje. Tá. Não que isto deva ser feito por parte do cidadão, mas talvez caiba aqui um alerta para que muita gente que às vezes procura um atendimento de média complexidade e talvez necessite de um básico, pense bem. Desculpa, eu vou desfazer, porque isso pode gerar uma confusão na cabeça de quem está ouvindo. O fato é, o poder público mais a Santa Casa tem que encontrar uma solução para a população. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. A Santa Casa responde aí por uma população de perto de 800 mil habitantes, né? Que são uns 40 municípios. Ela é referência da região de Araçatuba. Exatamente. 40 então, cidades. Ou seja, esse é um problema de fato. A Santa Casa é um mero prestador de serviço. Nós temos um contrato com o Estado, com a União, de que nós prestamos serviço. Quem faz a gestão dessa política, quem faz a gestão de como é que isso acontece, não é a nossa responsabilidade. Né? A Santa Casa hoje, a gestão é ligada diretamente com o Estado. Então, o Estado é o responsável pela gestão disso. O Estado deve apontar qual é o caminho que vai seguir. De preferência, com uma certa antecedência. Vamos sentar, vamos discutir. Não como aconteceu desta vez, que nós estamos aguardando o pagamento relativo aos serviços prestados em dezembro, recebemos em janeiro, com um corte, porque não havíamos cumprido o teto da alta complexidade. Entendi. Luiz, eu estou conversando com o administrador da Santa Casa de Araçatuba, o Luiz Otávio Barbosa Viana. E a informação quanto à suspensão de pagamentos gerais. Funcionário e fornecedores da Santa Casa serão impactados de forma imediata? Os funcionários estávamos, vamos dizer assim, até o mês anterior, absolutamente em dia. Né? No 5º dia útil, a gente vai lá e consegue fazer o pagamento da folha. Os demais compromissos, né, médicos e fornecedores, então prestadores de serviço de maneira geral, esse pessoal já vem sendo impactado. Né? Desde novembro, quando começa a se desenhar essa situação, quando começam a não surgir, não efetivarem as receitas previstas, das emendas e outras, né? Então já começa a se desenhar isso em novembro. Mas sempre na expectativa de que isso vai regularizar, Acontece que chegamos hoje e ainda não está regularizado. Então, esse pessoal já vem sofrendo impacto. Os médicos, nós temos débitos com médicos por serviços prestados desde novembro do ano passado. Fornecedores, inúmeros fornecedores, nós estamos aí, em débito com eles. Isso começa a gerar uma dificuldade no hospital, porque, claro, o fornecedor, ele vive disso, né? Então, começa a ter dificuldades na reposição de material, na reposição de medicamentos. Então, tudo isso impacta com o hospital e impacta a vida dos demais. A folha, excepcionalmente, para este mês, Marcelo, se você me perguntar hoje, eu vou dizer para você, o hospital não tem recurso para honrar a folha que vence agora na segunda-feira. Efetivamente não temos. Nós estamos até fazendo um estudo lá, com o pouco recurso que possamos disponibilizar, escalonar, de repente, esse pagamento, né? Atendendo inicialmente aquele pessoal que tem uma faixa menor de remuneração, de maneira a garantir que pelo menos esse pessoal possa receber, né, o seu salário em dia.
Então, nós estamos ainda fazendo esse estudo, o que a gente consegue pagar efetivamente no dia 6, que é o 5º dia útil, e hoje a gente pode dizer que nós estamos trabalhando efetivamente para conseguir pagar os menores salários, né? Esse é o cenário hoje. As coisas podem mudar. A diretoria está hoje em São Paulo, numa audiência com o secretário de Saúde do Estado, né? Isso pode resultar em alguma alteração, né, desse cenário. Então, assim, esses compromissos estão ali no radar, vamos dizer assim. Tendo disponibilidade de recursos, a gente passa a honrar esses compromissos, aqueles que são mais emergenciais ou mais necessários. Entendi. Eu estou aqui com uma ouvinte nos acompanhando pela minha página no Facebook, a Ilane Nunes, participou inclusive no primeiro bloco, e ela fez uma colocação. Ilane, deixa eu te falar, eu ia fazer algo semelhante à sua colocação, no entanto eu decidi recuar, porque pensei rapidamente aqui que isso pode impactar as pessoas, né, a não procurarem o PS da Santa Casa, quando não. A pessoa, quando ela está em casa e ela sente um desconforto ou uma dor, ela não sabe de fato o que fazer. Muitas vezes procura a UBS porque é algo muito simples, procura o pronto-socorro. Não. Não cabe ao cidadão esta responsabilidade. Então, se está sentindo dor, vá à UPS, tá? Da Santa Casa, no caso, que aqui atende pelo SUS, enfim, tem o pronto-socorro municipal também, mas, enfim, eu não faria essa colocação. Está lá, quem quiser saber o que a Ilane disse, está na minha página no Facebook. Ilane, muito obrigado pela participação. Ela também faz um outro questionamento aqui, Luiz Otávio. Ela diz o seguinte, e o atendimento do IANSP? Começou, não começou? Quando começar, vai ajudar a Santa Casa? Não? Como é que fica? Quero aproveitar este questionamento, porque na sequência farei outros relacionados a outras ações que eu vi aqui que estão sendo tomadas. Mas, especificamente, o IANSP, em que pé está? Então, na verdade, a dificuldade do IANSP em relação ao IANSP é exatamente por essa ocupação elevada que o hospital tem hoje, né, e que nós não conseguiríamos espaço, nós não temos hoje como acomodar esse atendimento do IANSP. O IANSP, na região, são perto de 36 mil vidas, né? Estamos falando de servidores estaduais, sim, né, sim, que aí exatamente. Passariam a ser atendidos pela Santa Casa, certo? E hoje o hospital não dispõe de estrutura suficiente de absorver mais isso. Entendi. Né? Então essa é a dificuldade. Esse até é um dos assuntos que provavelmente vão ser tratados lá nessa com o Eleus Spaiva, lá em São Paulo. A gente secretário de tem Saúde. sido acionado com frequência por conta disso. Essa é uma preocupação do hospital. O hospital tem interesse em desenvolver esse atendimento, entretanto eu preciso de estrutura, claro, de capacidade para atendimento. Então por isso que ainda não está resolvida essa questão. Além disso, eu vi que vocês se reuniram, por exemplo, com vereadores aqui de Araçatuba, e aí cogitou-se até da possibilidade, os vereadores lá fazendo um brainstorm, um toró de palpites, digamos assim, de instalar um outro hospital regional em Araçatuba. É factível isso? Então, se você olhar pelo cenário hoje, nós precisávamos ter pelo menos uma estrutura maior para atender exatamente essa média complexidade. Entendi. O hospital hoje está se mostrando insuficiente em termos de estrutura, de capacidade de atendimento, de dar conta das duas complexidades, tanto da alta complexidade quanto da média. Então, de forma ideal, é razoável pensar... Faltam leitos hoje para isso. E aí seria um hospital para alta, outro hospital para média? Não. Eu penso que você ampliando, por exemplo, a capacidade da Santa Casa, se eu ampliar o número de leitos, como aconteceu há alguns anos, quando foi feita uma nova torre, liberados novos 100 leitos, havendo esta ampliação no hospital, você dá conta disso. Né? Então, não sei se haveria necessidade específica de ter um outro hospital. Tá. Veja, tudo isso é um custo muito elevado, claro, você vai duplicar estruturas. Né? Eu, no meu conceito, entendo que você ampliando a capacidade da Santa Casa, você dá conta dessa demanda por bons anos. E há espaço para isso? Para ampliar a Santa Casa hoje? Área de terreno. Isso. Mas espaço construído, não. Não. Hoje não tem. Precisaria construir, a partir do zero, um novo prédio. Exato. Tá, entendi. Além disso, vocês estão lá em São Paulo, conversando com a Secretaria de Saúde. O que mais, se é que há o que mais ser feito para tentar contornar esta situação? Então, o que nós estamos fazendo, acho que, Marcelo, a partir desse monitoramento diário, né, você vai, claro, é sempre possível melhorar. Né? Então nós vamos
você vai acabar percebendo que há outros pequenos ajustes que podem ser feitos no sentido de contribuir para isso. Um outro aspecto que é importante, né? O hospital, nós vamos ter que ser mais rigorosos agora com os pacientes que vêm da região para o hospital. Nós recebemos com frequência pacientes que efetivamente aquela demanda pode ser resolvida nos hospitais que tem nos municípios da região e que muitas vezes vêm para a Santa Casa. Então, nós temos internamente no hospital um setor de regulação médica. Então, nós temos um médico lá 24 horas só atendendo a essas solicitações. Então, antes do paciente vir para cá, o hospital ou de onde esse paciente esteja sendo encaminhado, entra em contato aqui com a nossa regulação, explica qual é a situação. Então, nós temos um médico ali para fazer isso ao longo de 24 horas. Olha, esse não é o caso, não, esse caso não é para nós. Mas muitas vezes acabam vindo pacientes, o outro lado, né, expõe uma situação, não, mas o paciente está assim, expõe uma situação mais grave e que você acaba aceitando esse paciente. Quando o paciente chega aqui e é avaliado, não é bem assim. A gravidade não era tamanha. Então, esse era um paciente que poderia ter resolvido o seu problema na origem ou naquele hospital que é a referência mais imediata dele. Esse paciente acaba vindo para cá. Nós agora passaremos a ser mais rigorosos quanto a isso. O paciente chegou aqui, avaliou, e o entendimento da equipe aqui da emergência aqui do hospital. Entenda que esse paciente não precisa estar aqui no hospital, ele será devolvido para a origem. Então, isso vai haver um pouco mais de impacto, porque, percebe? Todos os hospitais sim, passam dificuldades, inclusive esses hospitais a que eu estou me referindo. Só que não resolve transferir a dificuldade dele para a Santa Casa, que também tem dificuldade. Com certeza. Então é uma questão de cada um discutir a sua problemática e tentar solucionar o seu problema, né? Então, quando esse paciente chega para cá, traz um pouquinho mais de complicação para a região como um todo, né? Porque quando eu ocupo um leito aqui do hospital de uma forma que não seria absolutamente necessária, eu estou muitas vezes tirando a vaga de um paciente que teria uma condição, vamos dizer assim, mais prioritária para o atendimento. Luiz, de quanto é hoje o déficit mensal da Santa Casa em termos financeiros? Nós hoje trabalhamos com um déficit mensal em torno de 2 milhões e 500. 2 milhões e meio de reais de déficit. A atual diretoria, ela assumiu quando? Assumiu em março, vai fazer um ano agora em março. Em março, né? Eu sei, porque acompanho o seu trabalho e o de Petróleo, que muitas coisas evoluíram do ponto de vista financeiro e administrativo. Parece que as coisas estão se ajeitando. Ainda assim, o rombo é muito grande. Muito grande. É preciso que a sociedade como um todo, regional, poder público, se mobilizem urgentemente, me permita utilizar esse termo, salvar a Santa Casa, porque, 2 milhões e meio por mês é muito dinheiro. Sem dúvida. Nós acabamos de encerrar o balanço do exercício 2022 e está ali registrado nesse balanço, não publicado ainda, claro, mas está registrado um déficit de 25 milhões. Né? Hoje o acumulado, o que a Santa Casa... de 2022. Ah, só de 2022. Não é a dívida total. Não, isso, o acumulado é muito maior do que isso. Meu Deus. Né? Então é uma coisa assustadora efetivamente. É claro, Marcelo, que esses 2 milhões de déficit, a Santa Casa vai completar agora, também no mês de março, 96 anos. Tá. Então, isso é um acumulado de muitos anos. Claro. Que isso foi da gestão passada. Não é isso. Né? Isso é uma instituição que sempre viveu na dependência do SUS, muitas vezes na dependência da comunidade, de auxílios da comunidade, de emendas parlamentares, e que essa coisa vai se acumulando. Então, ao longo dos anos, vai se formando aí um déficit que começa a se tornar impagável, vamos dizer assim, se não houver uma ajuda. Então, hoje o déficit é 2 milhões e meio mensais. Eu posso dizer para você que perto de 2 milhões são obrigações anteriores. E é exatamente essas obrigações que vêm se acumulando ao longo do ano. Nós temos tido ao longo deste ano 2022, muitas ações trabalhistas, por questões não resolvidas lá atrás. E não resolvidas porque, de repente, o hospital não tinha condição de resolver naquele momento. O fato é que essa coisa vai ficando para depois. Chega um momento lá, o
trabalhador que tem esse direito aciona na justiça. Sim. Existem também credores que cobram, e aí tem os juros, e eu sei que vocês tentam negociar para tirar pelo menos os juros. É isso que eu digo, de todo mundo tem que estar envolvido Sem dúvida. né, nesta operação. Então essas causas são, sabe, não há o que discutir. Uhum. É devido, né? É direito dessas pessoas. Uhum. E o fato é que essas coisas vão se acumulando. Então veja, hoje nós pagamos perto desse déficit todo, né, desse desencaixe mensal, perto de 2 milhões de reais, é por conta de obrigações. Obrigações das quais eu não tem como me esquivar. Não tem como fugir. São decisões judiciais. Então, Uhum. veja, o hospital tem um desequilíbrio aí em torno de 600 mil reais mês. Ele consegue fechar essa conta com um desequilíbrio de perto de 600 mil reais. Agora, veja, não adianta, se eu não resolver tudo isto, eu continuo, daqui 2 meses, eu estou com problema. É enxugando o gelo, né? Luiz, são 9 horas e 8 minutos, precisamos encerrar o jornal. Quero agradecer a sua presença, a forma didática como você dispôs as informações para os nossos ouvintes aí e deixar os microfones do Jornal da Manhã Araçatuba à disposição da Santa Casa sempre que tiver informação relevante para os 40 municípios aqui da região, tá bom? Muito bom, Marcelo. Mais uma vez eu agradeço. Como eu disse logo no início, acho que esse espaço é importante. É claro que você tem inúmeras outras reportagens, Sim, enfim, importantes sim. também para serem... Então o tempo é sempre muito restrito. Contar uma história de 96 anos não é fácil em poucos minutos. Olha, mas você está de parabéns porque você consegue ser conciso, viu? Vamos lá, mas nós estamos sempre à disposição também. É importante, repito, é importante que a comunidade se apodere da Santa Casa. Sim. Saiba que isto é da comunidade, comunidade regional. Uhum. Então, assim, é importante que saibam. E dessa forma é a transparência. A diretoria tem um compromisso muito grande com a transparência. Então, nós estamos lá sempre abertos para esclarecer dúvidas, sabe, para ouvir sugestões. Né? Então, acho que a Santa Casa também, nós agradecemos imensamente esse espaço concedido aqui, como outros que a gente tem tido aqui na imprensa, né, em Araçatuba. Acho que isso é sempre muito importante. De qualquer forma, estamos sempre à disposição. É isso. Luiz, bom dia, bom trabalho e sucesso na empreitada de vocês, que não é fácil. Obrigado. Agora são 9 horas, 9 minutos.